Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar tratando do assunto microserviço. Na semana anterior eu mostrei como usar o Docker para criar o container do MongoDB e também mostrei como usar a opção Docker Support no Visual Studio para gerar o arquivo Dockerfile para a aplicação ASP.NET Core Web API. E nesta aula nós veremos como realizar a orquestração dos containers do MongoDB e da nossa API Catálogo API. Então nós vamos executar a API em um container e a API vai acessar o MongoDB que está em outro container. Para fazer isso, nós vamos realizar a orquestração dos containers usando o Docker Compose. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o Docker Compose. O Docker Compose é uma ferramenta usada para descrever aplicações complexas e gerenciar containers, redes e volumes que essas aplicações exigem para funcionar. Ele usa um arquivo no formato YAML, que tem a extensão YML, para configurar os serviços das aplicações. E com um único comando nós podemos então criar e inicializar todos os serviços a partir da configuração definida nesse arquivo de composição. Dessa forma, o Docker Compose ele simplifica o processo de configuração e execução de aplicativos para que não tenhamos que digitar comandos complexos, o que pode levar a erros de configuração. Lembrando que quando nós instalamos o Docker Desktop for Windows, o Docker Compose é instalado por padrão. No ambiente Linux, quando você instala o Docker, a instalação do Docker Compose tem que ser feita à parte. Então, o arquivo de composição é o ponto de partida para a utilização do Docker Compose. Esse arquivo ele tem um nome padrão de docker-compose.yml. A extensão YML é um formato usado para criar arquivos de configuração de fácil leitura, pois ele organiza o arquivo em seções e usa a indentação com espaços para expressar a estrutura. É um formato que facilita a leitura do arquivo. Em um arquivo de composição Docker Compose, existem 4 seções que são mais usadas. A primeira é a version, onde você indica a versão do Docker Compose. Ela é obrigatória. Depois você tem a seção Services, onde nós indicamos os serviços que serão construídos. Depois a seção Volumes, que define os volumes que serão usados pelos serviços. E a seção Networks, onde nós criamos as redes que conectam os diferentes serviços. Então no topo do arquivo nós temos a informação da versão do Docker Compose, depois nós descrevemos os serviços que serão criados, então aqui na seção Services é onde nós definimos os containers usados e as suas configurações. E depois nós definimos os recursos usados pelos serviços nos volumes e nos networks. Como exemplo de arquivo Docker Compose, eu vou mostrar a seguir uma parte do arquivo que nós vamos usar no nosso exemplo. Então aqui eu tenho um exemplo de um arquivo Docker Compose.yml. Então eu tenho a versão usada e eu tenho a seção Services e a seção Volumes. Aqui eu não estou usando a seção Networks. Então eu não sou obrigado a trabalhar com as 4 seções. Então aqui nesse exemplo eu tenho 2 serviços criados. O primeiro serviço é o serviço Catálogo DB. Eu dei esse nome para esse serviço. E aqui nós estamos usando uma imagem do Mongo e eu vou criar um container com o nome de catálogo DB. A seguir eu estou criando o serviço catálogo.api, que está usando a imagem catálogo API, e nessa imagem eu estou dando um build no contexto padrão e estou usando o Dockerfile com esse nome que está nessa pasta do container. E aqui eu estou definindo um volume com o nome MongoData que está mapeando para esse volume no container. Então esse seria um exemplo básico de um arquivo de composição que será processado pelo Docker Compose. A seguir eu vou apresentar os principais comandos usados no Docker Compose. O comando Docker Compose -f dockercompose.yml build seria uma forma mais verbosa de usar o Docker Compose para processar o arquivo de composição. Aqui o parâmetro -f especifica o nome do arquivo de composição e o build informa o Docker para processar o arquivo. Geralmente, quando nós usamos o nome do arquivo de composição com o nome padrão de Docker-Compose, nós não usamos o parâmetro F. Além desses comandos, os comandos mais usados são os seguintes, olha. Nós usamos o Docker-Compose app-d para processar e levantar, criar as imagens, executar os containers e levantar os serviços. Esse seria o comando que nós usamos
para iniciar o processamento do Docker Compose. Docker Compose Build cria as imagens, Docker Compose Images lista as imagens, Docker Compose Stop vai parar os containers usados aqui no arquivo de composição, Docker Compose Run vai executar os containers definidos aqui no arquivo de composição e Docker Compose Down vai parar os serviços e limpar os containers, headers e imagem. Então, geralmente, nós usamos Docker Compose Up-D para criar as imagens, executar os containers e os serviços e Docker Compose Down para parar tudo e limpar nosso ambiente. Isso seria os comandos que nós usamos para fazer e processar o arquivo de composição. No entanto, nós podemos gerar de forma automática o arquivo Docker Compose, usando os recursos integrados do Docker com o Visual Studio 2019. Para isso, nós temos a opção Container Orchestrator Support. Essa opção ela é obtida no Visual Studio 2019 a partir do arquivo de projeto. E quando nós executamos essa opção, ela vai criar o arquivo Dockerfile no projeto, se ele ainda não existir, e ele vai criar um projeto Docker Compose no projeto onde eu executar essa opção. E aqui nesse projeto vai ser criado o arquivo .dockerignore, o arquivo docker-compose.yml e o Docker Compose Override. O arquivo .dockerignore ele permite definir arquivos e pastas que serão ignorados na geração do contexto de construção. Esse arquivo override aqui que ele cria é o arquivo que pode ser usado para complementar ou substituir as configurações definidas aqui no arquivo Docker Compose. Então, quando nós executamos o comando Docker Compose Up, ele vai ler o arquivo Docker Compose e vai configurar os serviços, volumes e redes. Se existir o arquivo Docker Compose Override, ele lê o arquivo e usa as informações definidas nesse arquivo Override para complementar as configurações do arquivo Docker Compose. É assim que funciona. Então, eu vou usar essa opção. Eu vou mostrar como nós podemos criar o Docker Compose usando a integração do Docker com o Visual Studio. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto e eu tenho aqui o meu projeto Catálogo API. Eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar a opção Add e aqui eu tenho a opção Container Orchestrator Support. Eu vou clicar nela e aqui ele vai me pedir para mim selecionar como que eu quero orquestrar os containers, com Kubernetes ou Docker Compose. Eu vou selecionar Docker Compose e vou clicar em OK. A seguir ele pede para mim selecionar se eu vou usar containers Linux ou Windows. Eu vou usar containers Linux. E agora você vai ver que ele criou o projeto, Docker Compose criou os arquivos e ele, olha, já definiu aqui o código e ele já baixou as imagens que ele precisava para fazer a criação dos serviços e a configuração dos serviços. Ele fez tudo isso automaticamente, tá vendo? Todo esse comando que foi gerado. Então, no arquivo Docker Ignore, eu tenho aqui o que vai ser ignorado no contexto, né, para mim ter uma imagem menor. E aqui, ele gerou o arquivo override também. No Docker Compose, ele definiu a versão, o serviço do catálogo API, a imagem, o build, o contexto e o arquivo Dockerfile. No override, ele está definindo informações complementares do ambiente e das portas. Então, o arquivo override vai complementar as informações do Docker Compose. Aqui eu vou precisar incluir o serviço do MongoDB. Ele não está definido aqui, né? Porque é um outro container. Então, como eu vou usar esse projeto como o meu ponto de partida, é a partir dele que eu vou orquestrar também o container do MongoDB, porque a minha aplicação vai usar o MongoDB. Então eu vou ter que ajustar primeiro o arquivo Docker Compose, criando aqui um serviço para o meu MongoDB. Eu vou chamar catálogo DB. E aqui eu vou definir uma imagem que eu vou usar, que vai ser a imagem do Mongo, né? Que é a imagem que eu já mostrei na aula anterior. E aqui eu vou definir a criação de um volume que eu vou usar no MongoDB. Então eu vou criar a seção volumes e vou definir um nome aqui com Mongo Data. Pronto, são essas alterações que eu preciso fazer. Então agora eu criei o serviço também do Mongo, que estou chamando de catálogo DB. E agora eu tenho dois serviços e o volume definido. Então agora eu vou aqui no arquivo override, vou complementar aqui as informações. Como ela é um pouco maior e esse arquivo aqui ele tem uma indentação rigorosa, eu vou copiar e colar
para explicar as configurações que foram usadas aqui, ó. Então no meu serviço do catálogo DB, eu estou criando um container com esse nome, vou sempre restartar, estou definindo o mapeamento das portas, que são as portas do Mongo, e no volume eu estou mapeando para a pasta dentro do container /data/db. Essa pasta aqui é o diretório padrão que se usa na imagem do Mongo. E na minha API, eu vou criar um container chamado catálogo.api. E aqui, ó, muito importante, eu tenho que definir o ambiente que eu estou trabalhando. E aqui eu tenho que sobrescrever. Essa seria talvez a configuração mais importante que nós temos que fazer. Porque, ó, aqui quando eu trabalho com a minha API, eu defini a string de conexão para ela fazer a conexão no localhost. Agora, quando eu vou trabalhar com um container, eu não tenho mais localhost. Um container vai se comunicar com o MongoDB que está dentro do container. Então eu tenho que sobrescrever, ó, a minha string de conexão database settings, que vai ser agora, ó, catálogo DB. Por que catálogo DB? Porque é o nome do meu serviço, ó, catálogo DB, que é o serviço do container, na porta 27017, que é a porta do container, entendeu? Se eu não fizesse isso, eu não conseguiria conectar com o container. E aqui eu estou usando a propriedade depends on, indicando que a minha catálogo API está dependendo do serviço do catálogo DB. Então, catálogo DB vai ser criado primeiro que catálogo API, porque ela depende desse serviço. E estou definindo a porta que eu estou mapeando. Então eu vou acessar a minha aplicação na porta 8000. Então esse seria a configuração do meu Docker Compose Override. Agora, se eu quiser executar isso manualmente, ó, eu posso vir aqui, eu posso abrir aqui, eu vou abrir uma janela aqui do PowerShell, e aqui, ó, eu estou na pasta do projeto, ó, projetos microservices. Está aqui, ó, a minha catálogo API, ó, o Docker Compose Override, o arquivo Docker Compose, e eu posso dar o comando aqui, ó, eu vou mostrar ele como fazer ele manualmente, depois eu vou mostrar como fazer no Visual Studio. Então, o comando para mim executar quando eu tenho dois arquivos Docker Compose é Docker Compose -f, o nome do arquivo de composição principal, que é Docker Compose YAWM -f Docker Compose Override YAWM, vou dar up -d. Então isso vai processar esses dois arquivos de composição, vai criar as imagens e os containers, só que antes eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar o meu ambiente para ver se eu não tenho nenhum container ou imagem e vou limpar tudo. Uma forma de fazer isso, ó, é usar o dashboard. Vou abrir aqui o dashboard do Windows Desktop. Então, ó, eu tenho aqui, ó, esses containers rodando e essas imagens aqui. Vou limpar tudo, ó. Então aqui, ó, eu posso clicar aqui, posso parar o container, ó, stop, ele vai parar e depois eu posso remover. Eu tenho que parar primeiro, né, para remover o container. Parou, vou parar esse aqui também, que está em execução. Então agora, ó, eu tenho os dois containers, vamos ver, parados. Então eu posso remover, vou remover o catálogo API e vou remover aqui, ó, o Docker Compose. Em imagens agora, ó, eu posso limpar todas as imagens. Eu posso clicar aqui, ó, Clean Up, marcar tudo e mandar remover. Pronto, ó. Então eu não tenho mais nenhum container, nenhuma imagem no meu ambiente. Vou fechar aqui, vou limpar aqui, ó, só para confirmar, ó, Docker PS, nenhum container, Docker Images, nenhuma imagem. Se eu quiser limpar todos os volumes, eu vou limpar todos os volumes, ó, Docker volume RM. Aí eu vou fazer assim, ó, eu vou usar um outro comando Docker que vai me obter os IDs dos volumes. Então eu estou enviando os IDs dos volumes para o comando Docker volume RM. Aí ele vai limpar todos os volumes. Pronto, então o ambiente está zerado. Então agora vamos lá, Docker Compose -f, o arquivo Docker Compose YAWM -f Docker Compose Override up -d. Então eu vou executar e processar os arquivos de composição em segundo plano. Aqui ele está dando um erro, né, porque eu esqueci de colocar a extensão. Vamos lá? Então agora, ó, ele vai baixar as imagens, está baixando a imagem do Mongo, depois vai criar o container, depois vai processar o arquivo Dockerfile, criar o container para catálogo API, vai levantar os containers e executá-los em segundo plano. Então aqui ele está baixando a imagem do Mongo, tá vendo? Ó? Agora catálogo API, está dando building, processando o arquivo Dockerfile. No final, ó, ele criou os dois containers, ó, catálogo DB Done e catálogo API Done. Então agora eu vou abrir
navegador e vou acessar a minha API na porta 8000, http://localhost 2.8000. Eu estou usando o Swagger e index.html. Ó, tá aqui a minha API, catálogo API, com todos os endpoints. Vou acessar aqui, ó, um GET. Vou dar um tryout e vou mandar ele executar. Olha aqui, ó, os meus produtos. Aqui ele está mostrando borracha, estojo plástico, porque aqui, ó, eu alterei aqui no catálogo Seed Context, ó, coloquei uns produtos para facilitar a leitura aqui na exibição dos dados, né? Então tá aqui, olha, vou usar um outro get, vou pegar um produto pelo ID, vou pegar esse catálogo aqui, vou pegar esse aqui, ó, esse ID, vou copiar, né? Vou vir aqui em catálogo, pegar um produto pelo ID, vou dar um tryout, vou mandar, opa, eu tenho que formar o ID aqui, ó, e ó, tá aqui o produto. Então a minha API está funcionando. Isso seria execução manual. Se eu quiser executar aqui no Visual Studio, ó, eu tenho aqui Docker Compose. Ó. Naturalmente eu vou ter que parar tudo aqui, vir aqui no meu ambiente, né, ó, abrir o dashboard e limpar tudo novamente. Então, ó, eu vou parar meu microservice que estava em execução, vou limpar tudo nos containers, as imagens, ó, vou limpar tudo, vou remover e agora o ambiente está limpo. Então agora eu vou executar pelo Visual Studio. Ó. Aqui vou selecionar Docker Compose e ele está executando. Observe que ele vai dar aqui, ó, todos os comandos que foram executados manualmente. Ó, tá baixando a imagem do Mongo, tá vendo? Ó, tá fazendo o processo tudo novamente. Está processando o catálogo API, tá vendo? Ó? E no final, ó, ele já vai levantar a aplicação. Ó. E aqui, ó, minha API. Ó. E aqui ele está mostrando, ó, no Visual Studio, ó, os containers que eu tenho, a catálogo API e a catálogo DB. Ó. Aí eu posso até selecionar, ó, a porta do meu MongoDB, da minha API, e aqui está a interface do Swagger. E o comportamento vai ser idêntico, né? Então, dessa forma, nós concluímos a criação do nosso microserviço, que é uma API que acessa o MongoDB. Na próxima semana, nós continuamos nesse assunto.